Olá, olá, muito boa noite pessoal, você do Instagram, você do Facebook, da TV Cachoeira, muito boa noite. Hoje não é NT Sul, viu? Lena Caetano está aqui hoje para fazer companhia a você junto de uma galera muito importante, muito fundamental, porque não sei se vocês notaram, mas eu estou de rosa. É que nós estamos no Outubro Rosa, todo mundo já sabe, não é novidade, e o nosso tema é esse: prevenção ao câncer de mama. Esta live é a live Declare Seu Amor por Você Mesma, uma promoção, uma atividade do Centro Regional de Oncologia do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, em parceria com a TV Cachoeira, TV Novo Tempo. Eu quero, em nome de todo esse pessoal, de todas essas equipes, tanto do Centro Regional de Oncologia quanto da TV Cachoeira, agradecer a sua companhia e pedir a você que envie, dispare esta live para a sua rede de contatos, para os seus amigos, para as pessoas à sua volta aí, para que nos façam companhia nessa próxima hora. Participe também deste bate-papo, é para vocês e a gente quer a sua participação também, a sua pergunta, o seu questionamento. Vamos falar assim, fazer um bate-papo. Nós combinamos aqui que nós estamos na sala da nossa casa. Nossa casa é a TV Cachoeira, é a sua casa também e queremos a sua participação. Então, para esse bate-papo, nós temos aqui no estúdio da TV Cachoeira, na nossa casa, a doutora Roberta Bressami, que é oncologista clínica responsável pelo Centro Regional de Oncologia do HCB. Temos também o doutor Rodrigo Quevedo de Lima, mastologista do Centro Regional de Oncologia do HCB. E também temos como convidada a Graziela Vargas Santos de Vargas, que é paciente do Centro Regional de Oncologia do HCB, ela que está em tratamento contra o câncer de mama, vai nos dar o seu depoimento, contar a sua história, a sua experiência também. Gente, nós vamos começar em primeiro lugar saudando e dando boa noite aos nossos convidados. Boa noite a todos vocês, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Em primeiro momento eu quero agradecer por essa oportunidade, que na verdade é mais que um bate-papo, né, para nós, porque é um momento importante da gente poder divulgar o que tu falaste no início, o amor, o auto-amor, o amor à mulher, o amor às nossas familiares mulheres, o amor às nossas filhas, nossas mães, porque amar é cuidar. Então, a gente como profissional está muito sempre atento, voltado a isso. E é muito importante quando somos convidados a conversar sobre esse assunto, porque a gente se sente realmente fazendo o papel de poder fazer com que as pessoas percebam o quão é importante elas exercerem essa atividade, de chegarem até nós, quando perceberem qualquer modificação. Mas isso meu colega Rodrigo vai explicar um pouco melhor já. Questão de autocuidado, né, doutora? A questão, a gente fala assim de vocês cuidarem das pessoas, mas eu acho que o passo inicial de tudo isso para que essa jornada tenha sucesso, principalmente, é a questão do cuidado pessoal, né? A partir daí que tudo começa, né, doutor? Sim, boa noite, muito obrigado pelo convite. Sim, realmente é uma questão de autocuidado, né? Às vezes a gente chega para operar uma paciente e aí as pessoas na sala perguntam assim, como a paciente deixou chegar até esse ponto? Como a paciente não viu antes ou não foi atrás antes para fazer o diagnóstico, né? Então, chegar até o seu tratamento. Então, essa questão do autocuidado, ela é importante por isso, né? Então, se a gente se ama, se a gente se gosta de nós mesmos, né? As mulheres, né, devem fazer, pelo menos, examinar sua mama, conhecer sua mama, fazer seus exames de rotina, fazer os exames que são preconizados para cada faixa etária, né? Então, tem que se pensar que o cuidado da mulher com ela mesma vai refletir na vida que ela vai ter depois, que se ela tiver alguma doença, ela pode diagnosticá-la bem cedo, né? Ou, como a gente vai falar depois, ela pode evitar os fatores de risco que levam ao câncer de mama, né? A gente não pode excluir completamente esses fatores de risco, mas a gente pode saber que tem muitas coisas que são modificáveis e é possível, sim, diminuir a chance de se ter um câncer de mama ao longo da sua vida, né? E a gente vai falar sobre isso também, né? Na verdade, esse bate-papo é para isso. Não é só para que você que está nos assistindo, de repente, fique apavorado, câncer de mama. Não, é realmente a questão de falar, né, doutora, para desmistificar o assunto, para que as pessoas tenham conhecimento, para que você que nos acompanha tenha conhecimento do assunto e saiba que caminhos trilhar para prevenir ou que caminhos trilhar para se cuidar, para evitar males maiores, né? Até porque, na verdade, atualmente a gente tem um cenário
bastante diferente do que se a gente for pensar há uns 10, 15 anos atrás, em que pensávamos na palavra câncer e tínhamos um prognóstico sombrio. Hoje em dia, com as inovações, tanto de exames quanto com as inovações de tratamento, que temos acesso em diversos locais do mundo, e cada vez mais com a globalização isso vai se expandindo. Eu sempre digo que, infelizmente, o Brasil não é um país rico em pesquisas, mas, felizmente, a gente tem acesso às informações. Então, pesquisas são feitas, são divulgadas, medicamentos novos chegam no Brasil, chegam em Cachoeira, chegam, inclusive, ao HCB. Então, quer dizer, estamos tendo acesso às modificações e estamos tendo acesso a poder utilizar esses novos tratamentos nos nossos pacientes. E isso faz com que o prognóstico seja melhor. Então, isso, na verdade, vem transformando aquele receio, aquela angústia em quem está passando por isso, numa esperança e numa nova realidade. Então, chega a me emocionar quando eu falo em Outubro Rosa, em câncer de mama. Eu que já sou de uma geração um pouco mais antiga, pensar lá da minha época de residência, como é que as coisas funcionavam e como estão funcionando hoje. É muito importante e realmente é emocionante ver o quanto evoluiu e o quanto está evoluindo tudo isso. Para melhor, claro. Que bom, o envolvimento que as pessoas têm, né? A questão de consciência, de conscientização. Eu estou no Rosa hoje, justamente, eu quero agradecer até o carinho da Rosana lá da loja Uzi, que mandou esse look rosa, justamente para que a gente mostre para vocês, firme para vocês que o rosa é a cor da prevenção. Deste outubro diferente, um outubro de uma certa maneira para muitos até festivo, por quê? Porque ele lembra que tem esperança, tem luz no fim do túnel. Graziela, vou contigo agora. A Graziela está aqui como paciente, também como convidada especial, para nos contar um pouquinho o relato dela. Graziela, só o que eu sei dela é o nome, e a Graziela me falou que este ano teve detecção do câncer de mama. Como é que foi essa descoberta? Fala pra gente, por favor. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Na verdade, eu tive uma mastite há uns 4 anos atrás, que ela ficou meio assim, a mama ficou meio diferente, né, na verdade. O que é mastite? Para quem nos assiste não sabe. O doutor quer explicar melhor? Vamos, bate-papo, vamos esclarecer. Pode fala, doutor. A mastite, pelo que eu sei, é uma inflamação que se dá dentro da mama, né? Aham. E aí, no meu caso, eu acredito que tenha sido por causa do anticoncepcional. Lendo a bula, inflamou ali dentro, né? A mama inchou, que ficou, eu tive que entrar com antibióticos, né? Para poder, no caso, conter a inflamação, né? Mas como é que tu percebeste isso? Como é que foi, assim, o que tu notou na tua mama para perceber é uma mastite ou está diferente? Não, eu sempre fiz exames, né? Então, no momento que a mama inchou, eu procurei logo fazer uma ecografia, né? Uhum. Na ecografia foi constatado que era uma inflamação, aí nisso eu já procurei a médica, já entrei com a medicação para poder, no caso, curar a inflamação, né? Tá, e tu tens o diagnóstico de câncer de mama? Diagnóstico de câncer de mama. E como é que foi para ti? Aí muita gente está nos acompanhando agora, fica pensando, como é que é para uma mulher receber esse diagnóstico? Era uma coisa assim que para ti, na tua vida, evidentemente que a gente nunca quer isso pra gente, né? Não tem mulher que, né, em sã consciência vai porque eu. Não tem. E no momento em que descobre que, poxa vida, eu estou com câncer de mama, e aí? Qual foi o teu pensamento, a tua reação? É aquele cuidado que está sendo falado aqui hoje, né? De se cuidar, de se conhecer, de fazer o autoexame, de todo esse cuidado, esse carinho que a gente tem pela gente, né? Então, o que foi assim, como eu achei que o meu corpo estava diferente naquele momento, eu achei que tinha alguma coisa errada, e eu já procurei, mas eu já sabendo, assim, que alguma coisa não estava normal, né? Porque não é o normal da gente, com todo o conhecimento que a gente tem, né? O pouquinho, mas não era o normal, né? Uhum. Então, aí eu entrei com o processo, né? Para ver o que seria. Para mim, não é, para todas as mulheres, acredito, para todos, né? Um câncer não é fácil a gente, no caso, receber aquela notícia, né? Mas a gente tem que enfrentar, né? Ter aquela, assim, que nem foi dito, família. A gente tem que se gostar, a gente tem que saber que vai entrar no tratamento, que não vai ser fácil. E que a gente tem que ter na cabeça da gente que a gente tem que, acima de tudo, se gostar, né? Porque aquele tratamento ali vai ser uma coisa que vai durar
mais de ano, dependendo do grau, né? Então tem que se amar, se cuidar e manter sempre aquela assim, não, vai dar certo, confiar nos médicos, né, no diagnóstico, confiar no que eles estão te falando e manter sempre a certeza que vai dar certo. Bom, ela falou a questão de como ela descobriu o caso dela. Quais são os sintomas? O que é sinal de alerta? A gente está falando aqui a questão de autocuidado, mas nem todas as mulheres têm o hábito do exame de toque, né? Poxa, para muitas mulheres, eu tenho certeza que para você que está nos acompanhando agora, para algumas de vocês, o que é exame de toque? Como é que a gente faz isso? E aí? E o medo de fazer isso também. Tem gente que não procura por de medo de encontrar, né? Mas o detalhe é esse, se encontrar, dá para tratar, né? É bem isso, eu não sei se o Rodrigo, que, na verdade, trabalha mais com essa parte de diagnóstico, quer começar falando. Sim, um sintoma que leva as pacientes muito até os consultórios médicos é a dor na mama. Né? Dor na mama que a gente chama de mastalgia. Uhum. E essa mastalgia pode ter várias origens, né? E uma delas pode ser uma infecção como a Grazi teve. A Grazi falou que estava com uma infecção e aí que ela procurou e foi atrás, né? Então, a dor, ela é um sintoma que incomoda a paciente, que traz desconforto, mas para o diagnóstico de câncer de mama, dor não é um sintoma comum. Pode ser TPM, por exemplo. Pode ser muitas coisas na mama e geralmente não é dor. Então, se a paciente chega no consultório e fala, estou com dor na mama, eu vou examinar, vou ver o que ela está me falando, mas não é algo que pode ser um câncer, né? Mas quando a paciente fala, por exemplo, minha mama estava bem, mas aí eu vi que o meu mamilo, ele não era para dentro e agora ele está para dentro. E do nada aconteceu. Eu me preocupo mais e fico achando a maior probabilidade é que essa alteração possa ser um câncer de mama. Me fico mais alerto, né, para pensar num câncer de mama do que quando a paciente fala com dor. Mas por isso que é importante, assim, quando a paciente tem uma dúvida ou surge qualquer coisa, ela tem que ir no médico, ela tem que ver o que é. Ela não pode achar que não é nada, né? Ela tem que ver que, às vezes, pode ser um sintoma, pode ser dor, né? E pode ser uma dor que não seja relacionado ao câncer de mama e quando vê, ela descobre um câncer de mama. A minha mãe, ela teve câncer de mama também e ela falava assim, tô com uma dor nessa minha mama aqui, como dói. E aí eu examinei ela e falei, mãe, provavelmente não seja nada, né? Mas aí ela lembrou, mas faz tempo que eu não faço uma mamografia. Aí ela fez a mamografia e descobriu um câncer, só que na outra mama, né? Na que tinha dor, ela não teve nada. Então, olha só. Quem ela chama a mama que teve o câncer de a mama cagueta, né? Denunciou a outra que não tinha nada. O organismo se defendeu, o organismo se defendeu. Aí né? ela mesma disse que se não fosse essa dor que ela teve, ela não teria feito a mamografia, não teria o diagnóstico, né? Mas os sinais de que as pacientes têm que ficar mais alertas realmente é algum abaulamento, como se fosse uma bola na mama que não tinha antes, né? Dor também, ela tem que procurar o médico para ele saber se aquela dor não é nada, né? Ou se aquela dor é relacionada ao câncer de mama, ou uma inflamação, uma mastite, por exemplo, né? Outro sinal que é importante também é quando sai algum líquido da mama que antes não saía, né? Na maioria das vezes, essa alteração ela vai ser uma alteração benigna, né? Mas, às vezes, a gente descobre também o câncer de mama porque a paciente não tinha descarga, que é a saída de líquido do mamilo, e aí ela começou a apresentar. Então, são sinais que a gente tem que ficar alerta para o médico, mas principalmente para a mulher saber quando procurar, né? Na verdade, a mulher sempre tem que procurar um médico pelo menos uma vez por ano, né? Aqui, ó, só para complementar, doutora, a Adriana Rodrigues está nos acompanhando a nossa live, e ela pergunta aqui, pode acontecer de no autoexame a mulher não constatar a diferença e só com o exame preciso descobrir que tem câncer de mama? Sim. Se só com o exame de toque é possível descobrir se tem câncer de mama. Eu acho que... Com o autoexame, a paciente, em primeiro lugar, ela conhece sua mama, né? Porque ela vai saber, conhecendo a sua mama, ela sabe que algo não está normal em primeiro lugar. Então, a importância primeira do autoexame é isso, é ela saber conhecer a sua mama. Depois, quando ela for palpar, quando ela for tocar, ela vai ver que talvez tenha alguma coisa diferente, né? E quando
eu tenho relato de várias pacientes que nunca fizeram autoexame, aí fizeram, aí foram no médico, fiz autoexame, aí eu notei alguma coisa diferente. E na maioria das vezes não é nada que elas notam, mas como elas estão conhecendo a sua mama, como estão começando a entender como funciona a sua mama, é perguntar, isso aqui é normal? Aí o médico fala, não, isso aqui aparentemente é normal, pode ficar tranquila, né? E aí depois quando ela for palpar, ela vai dizer, não, isso aí, eu sei como é que é a minha mama, eu sei como ela é normalmente. Então, se aparecer alguma alteração, eu vou saber que eu tenho que procurar um médico novamente. E o exame de mama, ele é recomendado para todas as mulheres que já têm a idade adulta, né? Elas já podem fazer o seu autoexame, conhecer a sua mama, né? Graziela, tu tá com 37 anos, 37 isso, né? anos. 37 anos. A Graziela, ela não entra no grupo de mulheres que teria indicação de fazer mamografia anualmente, né? Ela, então, por exemplo, se ela falasse, não, eu tenho consciência, eu vou fazer minha mamografia todo ano, a partir dos 40. Só que o câncer dela apareceu antes, né? Apareceu aos 37 anos. Ela não entra nesse grupo que teve o diagnóstico pelo um exame que consegue não prevenir o câncer de mama, mas diagnosticar muito cedo o câncer de mama, que é a mamografia, né? Então, ela descobriu por uma alteração que ela percebeu e aí ela foi atrás para ver o seu exame. Com isso, a pergunta da telespectadora, na verdade, eu concluo o quê? O exame de toque, ele pode detectar alguma alteração, mas a mamografia é o que detecta realmente, ou no caso da mulher, faz o exame de toque, não tenho nada, não detectei nada diferente, posso ficar tranquila? Em berço esplêndido? Não. Tem que saber, tem que se manter em dia com os exames. Doutora, fala. Não, eu até inclusive esse tempo eu estava assistindo uma live do Rodrigo que eu achei muito interessante, tua, querido. Que, na verdade, os exames rotineiros, eles devem ser feitos. E até quando, né? Tu falaste a partir de quando, né? Muitas vezes não a pessoa tocou, não percebeu nenhuma alteração na mama, mas por quê? Porque é uma fase inicial, porque não se conhece, ou porque está fazendo apressadamente. A gente sabe que a vida, às vezes, tem esses percalços, né? Então, realmente, os exames de imagem que são realizados são importantes e são fundamentais. E aí, nisso, me chamou muita atenção, quando o Rodrigo diz assim, vamos fazer exame de mama quando? Até que idade? E aí, eu achei muito interessante. Enquanto tivermos capacidade de fazer, vamos fazer sim. Conseguir caminhar até o mamógrafo que vai fazer... Não tem limite de idade para a mulher. Se cuidar, né? Para sempre, até o resto da vida. Esse é o amor, entendeu? A gente se cuidar o tempo inteiro, porque, na verdade, ele pode surgir antes da idade que é prevista pela Organização Mundial de Saúde, até para começar a se fazer uma mamografia, né? E da idade limite, que muitas vezes dizem, não, muito idosa, não precisa estar levando, desgastar a pessoa até lá. Por que não? Se para esses pacientes também existem tratamentos adequados, que são tratamentos menos agressivos e com boas respostas, até, inclusive, ótimas respostas, né, Rodrigo? Então, assim... A gente fala muito, e até pouco tempo atrás era meio que padrão, a partir dos 40, a partir de certa idade. Só que a gente sabe que tem, nos últimos anos, principalmente, a ocorrência em mulheres mais jovens, a Graziela é um exemplo, né? Foge bastante do padrão. E a questão que eu sempre vejo as meninas, no momento em que começam a menstruar, as adolescentes, a questão de conhecer o seu corpo justamente para quando tiver alguma alteração, saber que tem alguma coisa errada. Eu acho que esse é o gatilho principal, né? Porque o câncer, ele não é seletivo, né? Ele não tem preconceito. Não, ele não tem preconceito, mas existe um preconceito, principalmente, muitas vezes, feminino com o seu corpo, né? De conhecer o seu corpo. A mulher, na verdade, a gente pode ser levada ao ginecologista pela mãe quando tem a primeira menstruação, mas a gente não é muitas vezes estimulada a se tocar, a se conhecer, a se perceber, né? Muitas vezes a gente foi criada de uma maneira em que, o adequado é que tu esteja vestida, coberta, ok, mas quando tu estiver nos teus momentos íntimos, tomando teu banho, na tua cama, que tu faça o teu autoexame. Entende? Isso é uma coisa que, na verdade, a gente tem que ir vencendo barreiras, porque isso traz saúde para nós. E saúde é amor, né? Isso aí.
Nós estamos aqui, direto dos estúdios da TV Cachoeira, com a live Declarando Seu Amor por Você Mesma. Outubro Rosa está aí e a gente está aqui desmistificando um pouco, falando um pouquinho sobre a questão de câncer de mama, tudo que envolve esse assunto. E você que nos acompanha é convidado a participar também com a gente, viu? Pelo Facebook, interaja com a gente, no Instagram também. A nossa live está sendo transmitida por lá. Essa atividade é do Centro Regional de Oncologia do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, parceria aqui com a nossa TV Cachoeira Novo Tempo. E eu quero agradecer muito a sua participação. Olha, lá na live, doutores, e também a Graziela, nós temos aqui nos assistindo muita gente. A gente quer agradecer aí, ó, a Milene, né, a Eveline, Emilane, André. Tem também conosco, eu vou assim, meio aleatório, porque é muita gente, felizmente, que coisa boa. Carmen Moraes também está com a gente, também está conosco Fátima Barbosa, a Maristela Flores, a Grace Coelho, Maristela, quem mais aqui? Idacir, Lírio, Ivana, Adriana, que agora há pouco participou, a Zilma, quem mais aqui? Jussara Borba, Santa Terezinha, gente, ó, coisa boa, passando no feed aqui. Você que nos acompanha, participe com a gente, viu? Mande a sua pergunta, mande o seu questionamento, a sua observação. De repente você já passou por essa experiência de câncer de mama, já obteve cura, está em tratamento. Compartilhe com a gente a sua experiência para que a gente possa compartilhar e falar mais para as pessoas que nos acompanham, para desmistificar um tanto esse assunto, para facilitar inclusive a vida de quem nos acompanha, para a vida de alguma pessoa, de alguma mulher que possa vir a enfrentar este problema. Esse é o nosso principal objetivo, porque quanto mais rápido, quanto antes detectado, maiores são as chances de cura. Eu acho que isso é sempre fundamental a gente falar, né? Isso é primordial, saber que quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores são as nossas possibilidades de cura, de tratamento, de benefício. A Grazi é um exemplo disso, que depois ela mesma vai contar a história dela e a gente vai ver o quanto ela está podendo modificar a história do tratamento dela e se beneficiar de um tratamento mais qualificado, tá? Que vai gerar um resultado melhor para ela, tanto esteticamente quanto para o futuro da saúde dela, né? Buscando garantir com que a gente tenha uma chance menor dessa doença voltar, porque desde já a gente já está tratando de uma maneira mais precoce e com medicações mais modernas, né? Como é que está isso, a questão de evolução de medicamentos, de medicações, de tratamentos? Porque geralmente quando ocorre a questão de câncer, eu acho que a primeira coisa que a mulher pensa, eu acho que é o pavor também. São duas coisas. A primeira eu vou até perguntar para a Graziela diretamente a questão, não sei se ocorreu com ela, queda de cabelo, né? E a questão de ter que tirar a mama, porque para a mulher, né, doutora, eu acho que eu falo doutora porque ela é mulher, a questão de empatia, né? Para a mulher, a questão de retirar a mama, de perder a mama, né? Ainda que haja reconstituição depois, o SUS oferece, garante isso, mas é aquela questão do corpo, né? Como é que funciona isso? Isso é muito importante. Agora tu falaste sobre mama, mulher, a gente tem um percentual bem menor, mas existe câncer de mama em homem também, exatamente, né? Mas um percentual menor. E no CRO, na verdade, a gente está contando com uma equipe de profissionais mais atualizados ultimamente. Chegou uma série de novos profissionais, então, que estão indo com todo o gás, com mais informação. Tanto que nós estamos fazendo encontros semanais e discussões de casos. Isso vem enriquecendo muito o nosso serviço e promovendo um crescimento da equipe e de dar uma qualificação do nosso tratamento, porque estamos interagindo, porque como é que o Rodrigo muitas vezes vai saber o que a Roberta está fazendo, em que momento ela está do tratamento com a Grazi, se já é hora dele entrar, ou quem sabe a gente vai conversar antes e eu vou fazer quimioterapia antes e o Rodrigo operar depois, buscando um benefício maior. Vocês trabalham em conjunto, em parceria? Isso. Porque o trabalho de um, às vezes, é sequência do outro, não obrigatoriamente? Não, mas na maioria dos casos, os trabalhos em oncologias, se não são sequenciais ou concomitantes, eles passam por momentos conjuntos. Porque a gente vai ter que discutir o momento de operar, antes ou depois da quimioterapia, tá? Inclusive se vai ser feita quimioterapia, hormonioterapia, em acompanhamentos conjuntos. Então é muito importante a gente estar sempre mantendo esse contato. E por isso que a gente estipulou essas nossas reuniões semanais, num horário em que todos pudessem frequentar. 7h30 da manhã, todas as terças-feiras, estamos lá, reunidos discutindo os casos para que as coisas melhorem. Tá? Então, existe sim, existe e é muito importante essa integração.
Pra ti, Graziela, como é que foi? Quando tu descobriu que estava com câncer, essa questão da perda do cabelo, possibilidade de retirada de mama, isso te ocorreu? Como é que funcionou isso pra ti? Pra mim foi a parte de perder o cabelo, porque como eu tenho uma filha pequena, pra ela eu achei que ia ser mais difícil, né, enfrentar. Pra mim foi tranquilo. A princípio, assim, eu não me abalou muito, assim, a questão. O que eu tinha, em princípio, assim, era a mama. De perder a mama, porque até então eu não sabia se eu ia ter que tirar toda, se eu ia ter que tirar um pedaço, né, o que ia ser, um quadrante, que nem dizem eles, né. Daí foi que entrou o Dr. Rodrigo, né, e eu cheguei lá já dizendo pra ele, doutor, não dá pra tirar já? Ele, não, calma, vamos ver primeiro, né. Já não, porque eu queria tirar tudo, né. Se tem que fazer, vamos fazer da vez. O quanto antes, né. Daí foi que ele disse, não, calma, a gente vai entrar, vamos fazer primeiro tudo, que tem que ver certinho como é que ele vai reagir, se ele vai reagir a químio melhor, se a gente vai tirar. Aí foi que ele foi conversando comigo, né, e como eles foi me explicando que não tinha necessidade de, então, depois de tirar, né, que de repente ele podia reduzir ou até assumir só com a químio, né, porque conforme ele vai reagindo. Sim. Aí eu fiquei mais calma, né, em questão de Doutor Rodrigo, é normal a paciente chegar dizendo assim, não, se tem que fazer, faz da vez, tem que tirar, tira, vamos resolver esse assunto, como é que funciona isso? É normalíssimo. A maioria das pacientes chegam querendo fazer mastectomia nas duas, né? É mesmo? Nas duas e tira tudo e o que precisar já tirar. Já chegam decididas, sabendo o que querem. Já chegam querendo tirar a mama e o nosso papel nesse momento é botar o pé no freio e falar, não, calma aí. Nem sempre né? que tu quer. Na verdade, a paciente, né, ela tem que levar esse nome na risca, ela tem que ser paciente, né? Ela tem que, em primeiro lugar, como a Grazi falou, ela tem que confiar no médico que está atendendo ela. Tem a questão psicológica também, eu acho, né? Porque Tem, na hora a mulher mesmo que ela tira tudo, não é o que ela quer, né? Tira essa mama, arranca, tira isso de mim, não é o que a mulher quer. Não, certamente certeza, não é né? o que ela quer, talvez um mecanismo de defesa que ela tenha, né? Mas antigamente o tratamento cirúrgico ele era ultra radical, né? Antes a mama era retirada e não apenas a mama, também todos os linfonodos da axila, também os músculos da caixa torácica eram retirados junto, era uma cirurgia super agressiva, mas se viu que mesmo se fazendo uma cirurgia agressiva, as pacientes continuavam morrendo, continuavam tendo o tumor voltando no fígado, no pulmão, no cérebro. Que tratar. Então o problema não seria a cirurgia, né? A cirurgia não é o maior problema. Tanto que quando eu vou falar assim em evolução do tratamento cirúrgico do câncer de mama, eu falo assim que a evolução é deixar cada vez mais os oncologistas brilharem e o cirurgião operar menos, né? Então quando eu falo assim, qual é a evolução? A evolução é a gente operar menos. É fazer uma cirurgia menor, né? Quem sabe no futuro, Roberto, eu penso que um dia talvez pode acontecer, que a gente vai poder tratar as pacientes apenas com quimioterapia, talvez. A solução é vocês ficarem desempregados, Deus quiser. Eu falo assim, aí o mastologista fica desempregado, né? Que aí vai ser, pra mim, vai ser a evolução máxima do tratamento, né? Acho que não chegamos nesse ponto ainda, né? Acho que a gente não pode dizer que não podemos abrir mão da cirurgia ainda, né? Mas eu ainda penso assim, que cada vez mais, por exemplo, o tumor da Grazi era um tumor que, quando saiu o resultado de um exame chamado imunistoquímica, que ele consegue dividir em aproximadamente 5 tipos de tumor, né? E são doenças totalmente diferentes, né? Por exemplo, um luminal A é diferente de um triplo negativo, que são tipos diferentes de câncer de mama. É outra doença. Não é a mesma doença, né? E cada uma um tratamento. Cada um tipo de tratamento, cada um prognóstico, né? Então, quando saiu o resultado da imunistoquímica dela, eu não contei pra ela, mas eu estava com o dedo torcendo, pedindo para que fosse um tumor que tivesse um tratamento específico, que era o tumor que fosse do tipo HER2, né? Então, na imunistoquímica apareceu que o tipo de tumor dela era um tumor HER2, tinha esses receptores no tumor dela. E quando veio isso, eu falei, existe um tratamento específico para o teu câncer de mama. Existe um tratamento que antigamente, né, há um tempo atrás, antes de 95 talvez, né, não se tinha, né? Claro que... E a sensação foi boa de ouvir isso, Graziela. Com certeza. A gente fala assim, existe um tratamento específico para o teu câncer de mama, né? A gente não pode prometer que realmente que ele vai sumir, que ele vai desaparecer, né? Ou que vai dar tudo bem. Mas a gente pode dar essa esperança, né? Dizendo que existe um tratamento próprio para aquilo. Então, são doenças totalmente diferentes, né? Se ela tivesse, por exemplo, um tipo de tumor, um luminal A, eu ia falar, olha,
Na quimioterapia, nesse momento, não. A gente vai operar primeiro. Acabou o brilho da Roberta. Acabou o aí, brilho, né? vamos tirar o brilho da Roberta e Eu vou ter que agir. nós vamos tratar, né, cirurgicamente, e aí depois tu vai passar com a Roberta. Isso que tu falou de estarmos ligados, né, estarmos uma equipe multidisciplinar. Eu brinco que a gente casa com um oncologista. O mastologista, ele tem que casar com um oncologista. Eles têm que pegar, andar de mão dada, né, e seguir. Tem que ser amiguinho. Tanto que a gente lá ali no CRO, qualquer coisa bateu na porta, entrou e discutiu o caso. Não tem essa, né? A gente conversa e conversa de todos os casos. Fala, ó, tem uma paciente assim, jovem, vamos tentar fazer o quanto antes o tratamento. Não, pode mandar pra mim, manda que a gente já atende logo e já faz o tratamento. Ou mesma coisa, ó, tô fazendo um químio numa paciente aqui e não tá resolvendo, o tumor tá progredindo. Acho que é melhor a gente parar a quimioterapia e operar. Então, a gente, por exemplo, se a Roberta não fala comigo, ou se a Roberta nem me conhece, isso não tem como acontecer, né? Não tem como a gente ter esse contato de saber qual o melhor momento e qual o melhor tratamento, né? Então, um oncologista é a vida, praticamente, do mastologista, né? O mastologista não trata só câncer de mama, ele trata outras patologias da mama, outras doenças da mama. Mas o carro-chefe é câncer de mama, né? Então, a gente acaba... O paciente que veio para mim com câncer vai ser o paciente do oncologista também, vai ser o paciente da Roberta. E existem outros profissionais também que atuam, o radioterapeuta, que também faz o tratamento depois da cirurgia. É uma equipe multidisciplinar. É multidisciplinar. Para atender as necessidades do paciente. Gente, olha só para atender quem está nos acompanhando na live, muita gente, felizmente, o pessoal está participando e a gente está muito feliz com isso. Então, continue mandando a sua mensagem, o seu questionamento, a sua dúvida. Chegou aqui o questionamento do Carlos Costa, a gente falou agora há pouco, e ele pergunta, para confirmar, doutor, rapidinho aqui, homens também podem ter câncer de mama? Ele pergunta. Sim, homens também podem ter câncer de mama. A mulher tem 200 vezes mais chance de ter um câncer de mama do que um homem, né? Isso é claro e é evidente, né? Mas o homem também pode ter um câncer de mama. E geralmente quando aparece no homem, geralmente é um tumor bem agressivo, né? Então, quando o homem tem um diagnóstico, a gente já pode saber que esse tumor ele vai ser, no geral, mais agressivo do que um câncer de mama. E os sinais de alerta são os mesmos? O sinal de alerta no homem, geralmente, ele consegue palpar antes. Ele consegue perceber antes. Porque o homem é não mais tem a visível, né? No, porque tem menos no tecido peito. mamário e é mais fácil dele saber ali que não, né? Tem algo errado. Tem algo errado. E até pacientes jovens que aparecem no consultório, mesmo que não seja um câncer de mama, é muito fácil eles detectarem nódulos de 1 centímetro, 1,5, né? Na mulher, às vezes, ela consegue ver apenas com, às vezes, 2 centímetros, né? Quando ela vai perceber alguma coisa, né? Então, no homem, sim. E quando acontece, é mais agressivo. A Paula Moraes pergunta, dor na axila sem sentir caroço, preciso fazer mamografia? Dependendo da idade dela, né? Se ela estiver acima dos 40 anos e não fez essa mamografia anual, com certeza ela tem que fazer mamografia, né? Mas a mamografia especificamente para dor na axila não é o melhor exame para isso. Claro que tem que examinar, tem que saber essa queixa, né? Na maioria das vezes, dor na axila também não está relacionado a câncer. Mas sim, é um sinal que a paciente, se ela não procurou um médico, ela deve procurar um médico para ser examinada. Que legal. A Maria do Carmo Bressame, é parente da doutora? Tá assistindo lá de Porto Alegre. Live muito esclarecedora. Eu peguei aleatório aqui, apareceu. Live muito esclarecedora. Parabéns a todos. Que coisa boa que está nos acompanhando. Mas além da mãe da doutora, a família também está acompanhando. Que coisa boa. Tem muita gente aqui conosco, que a gente agradece a sua participação, a sua companhia nessa live. A live... Declare seu amor por você mesmo, uma atividade realizada pelo Centro Regional de Oncologia do HCB, também parceria com a TV Cachoeira. Nós estamos aqui falando diretamente do estúdio da TV Cachoeira, aqui em Cachoeira do Sul, aqui na rua 7 de setembro, para levar até você informação, que é o fundamental nesta época, neste período. Eu quero falar para vocês que nós já estamos com mais de 40 minutos de live, nessa 1 hora só de tempo, está quase no fim, mas vamos entrar na questão do HCB, do Centro Regional de Oncologia. O nome já diz, é regional, é referência em tratamento de oncologia. E a gente sabe que tem a questão do atendimento pelo Sistema Único de Saúde, que sempre tem atendimento, é um atendimento classe A, por isso é referência, mas não é só pelo SUS também, né? Tem um atendimento bem mais amplo. Que tipo de infraestrutura nós temos em Cachoeira para atendimento a pacientes com câncer, a pacientes oncológicos? Pelo Sistema Único de Saúde ou via convênios? Bom,
O CRO sofreu uma ampliação, né, recentemente, em que a gente incorporou agora a parte de convênios e particulares dentro mesmo do Centro Regional de Oncologia, num setor separado, em que os pacientes podem ser atendidos em consultórios separados dos consultórios SUS. Então, nós atendemos em horários diferentes ali. E a quimioterapia é feita também ali em salas diferentes, tá? Ou seja, estamos o tempo inteiro ali dentro, tá? Naquele momento, acompanhando os pacientes, junto de um hospital, no caso de qualquer intercorrência. E o que mais que eu posso dizer, que eu acho que é o grande pulo do gato, assim. Estamos tendo acesso a medicações novas, estamos possibilitando, o hospital está nos possibilitando esse crescimento. Porque antes, muitas vezes, estudávamos e não conseguíamos, às vezes, importar drogas, ou então, olha, a gente sabe que tal droga responde melhor. Conversamos nas reuniões, discutimos os casos e conseguimos, com a ajuda das farmacêuticas e da enfermagem, fazer com que seja possível a gente fazer esses novos tratamentos. E isso está mudando, assim, significativamente a resposta dos nossos pacientes. Que coisa boa, isso é muito bom. Doutor, no dia a dia, Cachoeira do Sul, nós temos assim, ó, a questão de incidência, de ocorrência de casos. Qual é o papel da família? Eu me dirigi ao doutor Rodrigo, mas aí é geral para você, para os três, inclusive. Qual é o papel da família quando acontece a incidência do câncer, a descoberta do câncer, a questão de tratamento? Como é que funciona isso? Porque a pessoa deve se sentir muito solitária, né? Tem a questão da preocupação com a família, né? No caso, tu tem criança pequena também, né, Graziela? Uhum. Mas o apoio da família, como é que funciona isso? Qual a importância desse tipo de amparo? É fundamental, né? Tem que estar junto ali e tem que se manter sempre, no meu caso mesmo, sempre que o meu esposo vai, ele vai junto. Eu tenho consulta, ele vai junto, né? Ele não deixa de estar presente ali. E não pensar, né, que nem que foi falado assim, que hoje em dia, tô com câncer, vou morrer, que nem foi dito, né, que antigamente era isso, né, tá condenada, né. Não pensar, não chegar com esse pensamento, né, me enxerga, chora, né. Não, eu acho que tem que se manter sempre firme, né, a família é fundamental, além do acompanhamento médico, né. Eu percebo que a tua perspectiva de otimismo, de confiança, tem muito a ver com a questão da informação, né? Porque desde o início a gente percebe, né, uma certa tranquilidade, entre aspas, né, com relação ao enfrentamento da doença. Eu creio que em função de que tu já sabia de uma certa maneira o que viria por aí, quais são as possibilidades. Tanto é que tu chegou no doutor e já disse, tira tudo, me arranca essa coisa. E não era bem isso, felizmente, né? Que boa nova, né? Eu sou técnica de enfermagem, né? Agora tá esclarecido. Mas, além disso, assim, ó, eles conversam muito com a gente e eles sanam qualquer dúvida que tu tenha. Uhum. Eles não ficam assim, tu não sai de lá com qualquer dúvida. Não tem enrolação. Não. É aquilo ali que eles te passam, é a certeza, né? Que nem o doutor diz, chega e tira. Não, calma, vamos ver primeiro como é que é. Foi que ele me passou primeiro, né? Então, eles passam confiança pra gente também. Eu acho que a sinceridade também do médico, paciente, é uma relação que tem que se estabelecer, né, doutores? Porque a partir do momento que o paciente chega ali na frente, eu acho que muitos deles chegam assim, acho que desmontados, né? As mulheres chegam desmontadas, muitas delas... Algumas como a Graziela, mas eu creio que grande parte delas chega, poxa vida, e agora? Minha vida acabou, e aí como é que vai ser? O que eu faço? E vocês servem como âncora, como apoio, né? É isso que acontece? Na verdade, a sensação que eu tenho, muitas vezes a pessoa chega sem nem saber o diagnóstico, né? Uhum. E aí naquele momento eu vou dizer que ela está com câncer. Então eu penso assim, bom, agora ela está sem chão, não sei mais onde pisar. E aí eu vou ter que dizer para ela, mas nós temos uma série de coisas que podemos fazer. No teu caso, é assim, 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 de uma maneira mais correta possível, mais honesta e menos cruel. Eu acho que a gente, na verdade, tem formas e formas de explicar as coisas, mas nunca deixar de explicar. A explicação ela é fundamental. O paciente tem direito de saber pelo que ele vai passar, tem direito de saber o seu prognóstico, as suas chances de melhora, as suas chances de cura, inclusive, tá? Mas, assim, a maneira de contar, e isso é muito importante, mas isso deve ser falado, sim,
tá? Antigamente a gente sabia de casos de pessoas que muitas vezes iriam a tratamento sem sequer saber, até porque a família pedia, muito antigamente isso. Hoje é uma coisa que a gente já não admite mais na medicina. Por quê? Porque a gente sabe que isso faz parte do empenho do paciente no seu tratamento. A partir do momento que ele sabe que aquele tratamento é importante para que ele fique bem, a vontade dele de enfrentar os efeitos colaterais do tratamento, de superar aquela fase, porque sabe que vai dar certo, faz com que as coisas corram melhor e que ele se sinta com mais vontade de não desistir do tratamento quando vier aquela vontade de vomitar, aquele cansação no corpo, né, Graça? Sim. Não, mas eu vou na consulta hoje porque vai que a minha imunidade vai dar boa de novo e nós vamos fazer mais uma e é uma menos que eu vou riscar no calendário e depois eu vou para a mão do Rodrigo e aí eu vou tirar o restinho que sobrou, se sobrou ali, e vou seguir adiante a minha vida. Motivacional. E os pacientes mesmo, eles querem saber, né, o seu diagnóstico, né, Roberto? Já comprovado por pesquisas, já mostrando que se o paciente tivesse o pior prognóstico do mundo, ele gostaria de saber, e a grande maioria dos pacientes, já comprovado em várias pesquisas, eles querem saber. Eles querem saber o que eles têm, né? Porque imagina tu fazer um tratamento, uma quimioterapia sendo enganada, tu fazendo um tratamento porque pra te melhorar do quê, né? Sim. O que é isso? E quais são as minhas chances, né? Imagina tu fazendo um tratamento sem saber o que tu tá sofrendo, né? Então, sim, deve-se saber sempre. Então, nos chega aqui pelo Instagram uma pergunta, S. Monteiro, o nome vem, uma sigla, S. Monteiro, a identificação da pessoa. Pergunta assim, qual o exame indicado para diagnóstico precoce para mulheres com prótese mamária? A gente, agora há pouco, rodaram algumas imagens aí de próteses mamárias, quando a gente estava falando da questão da reconstrução da mama, né? No caso das mulheres que precisam fazer a mastectomia. Mas aqui a pergunta é as mulheres com prótese mamária, como é que faz? Tem a questão do diagnóstico? Como é que funciona? É diferente? Sim, na verdade não muda, que ela tem que fazer essa mamografia anualmente. Aí fala só, não, vai estourar a prótese, vai apertar muito ali, não, Perfeito, gastei caro nisso aqui, não aperta, né? Mas sim, a mamografia ainda é um melhor exame para quem tem, mesmo para quem tem prótese, né? A mamografia. Mas, doutor, olha só, vamos falar na linguagem popular. Vai lá fazer a mamografia, Sim. as mulheres que fazem mamografia sabem, né, que achata a mama, né, vira uma panquequinha, mas é justa causa, Justa tranquilo, causa. né? Não deforma a prótese, não prejudica, não estraga? Não, na verdade não é contraindicado tu fazer mamografia tendo uma prótese mamária. Não é. Existem casos, sim, que tiveram rupturas de prótese, sim, existe. Eu não posso dizer que isso não existe, né? Mas o risco é baixíssimo, ele é muito baixo. Tanto que tem pacientes que não fazem mamografia, por exemplo, e tem ruptura de prótese também, né? Então não é a mamografia a causa principal. Pode ser que pacientes, algumas que fizeram a mamografia e tinham prótese, elas acabaram tendo ruptura, mas é muito baixo. A gente não deixa de indicar para uma paciente que tem prótese fazer sua mamografia, né? Às vezes, quando tem prótese, prejudica um pouco de conseguir ver o tecido mamário em si. Então, a ressonância magnética, nesses casos que tem prótese junto, ela pode nos ajudar, nos esclarecer algumas lesões, coisas que a gente não consegue ver. E mesmo quando se tem alguma suspeita que rompeu a prótese, né? Esse exame que a gente tem que fazer para ver, confirmar se rompeu ou não, é com a ressonância magnética, né? Então, quando a gente fala em prótese, a gente acaba direcionando nosso pensamento para um exame como a ressonância. Mas eu não deixo de dizer para as pacientes que elas têm que fazer a mamografia também. Existe uma manobra especial que se faz, né? Em que se pega, tu consegue ver na imagem que eles tiram toda a prótese e aparece só a glândula mamária, né? Então é chamada de manobra de Eklund, né? É uma manobra que se faz especificamente para pegar apenas a glândula, né? Mas a gente também quer ver bem próximo à prótese se também não tem nada, então acaba vendo a prótese junto também. Meninas, mulheres com silicone não é desculpa para não se cuidar, para não fazer mamografia. Tá dado o recado? Fica a dica. Então, olha só, aqui no Facebook está conosco a Neca mandando boa noite. A Beatriz Freitas Berger diz assim, sou paciente CRO, né, Centro Regional de Oncologia, trato há 10 anos, hoje em quimioterapia, mas com qualidade de vida.
Agradeço, doutora Roberta e equipe, pelo amor e carinho que recebemos. Que legal, né? Deve 10 ser muito anos de gostoso, né? tratamento, uma Receber esse qualidade tipo de vida. feedback, né? É excelente. Muito bom. Neuzi Vargas, boa noite, acompanhando a live, que coisa boa. Celi Rose Vargas, parabéns pela live, muito boa, que coisa boa que vocês estão gostando. A gente também está amando, viu, ter a companhia de vocês. Muito bom mesmo. Olha só, continue participando, mandando o seu questionamento, o seu comentário, a sua dúvida. Estamos aqui para esclarecer. Temos mais 10 minutinhos de live. Aí eu vou deixar para Graziela a seguinte questionamento. Graziela, conta para mim, Graziela, tu trabalha com saúde também, né? A partir dessa tua vivência, tua experiência no teu tratamento e tudo mais, o que muda assim a tua projeção de futuro com relação a cuidado? Tu tem uma filha? Sim. O que muda com relação à tua projeção de futuro a partir dessa experiência, vivência com o câncer de mama? O que eu espero, né, agora mais ainda, me prevenir mais ainda, né, fazer exames periódicos com mais frequência, né, passar para ela, não é assim, uma coisa assim que vai ter que ela já é uma criança que ela já tenha essa coisa assim dela mesmo de cuidado, né, mas para ela levar para a vida dela também, né, que tem que se cuidar, que tem que se amar, tem que se gostar, acima de tudo, né, que tem que se prevenir. Com que jeito a gente se previne? Fazendo exames, né? Porque senão, se eu não vou atrás e eu deixo para depois, quem é que vai depois, mais tarde, quem é que vai ter que me cuidar depois? Ela, né? Consequentemente, exatamente, né? E para ela vai ser ruim, porque ela é criança ainda, porque né? a pessoa nunca fica doente sozinha, Sim, né? a família Quando adoece a pessoa, junto. alguém está doente, tem com algum problema para ir no hospital, precisa de tratamento de atenção, a família está junto, né? Precisa de alguém, tem que ter alguém, então, tipo assim, a pessoa não é sozinha no sofrimento, né? E aí tem toda essa questão, né? Muito bom. Doutora, eu tenho aqui, doutor, tem aqui uma mensagem no Instagram do Ricardo Tarrago. Diz assim, existem testes que são exigidos para as próteses estarem no mercado que são muito mais agressivos que o exame, ou seja, podem fazer os exames tranquilas. Trabalhei com esses testes. Que tal? Que bom saber dessa informação. É um feedback de alguém que trabalha na área, né, possivelmente aqui nessa questão de produção de próteses, né, e já está testando que realmente dá para fazer e deve ser feito o exame de mama com tranquilidade, que o negócio é se cuidar, o lance é se amar, né? E eu acho fundamental isso que a Grazi falou, é bem assim, é o exemplo. Dentro de casa, ela já está ensinando do exemplo, através do exemplo dela, para a filha, para os familiares, porque eu costumo dizer, a família meio que adoece junto, porque quando a gente tem um familiar com câncer, a gente pensa, que fosse mim, mas que não fosse da minha mãe, que não fosse do meu filho, só que é de cada um. Então, a história vem para cada um, e o tratamento e o cuidado vem para cada um. Tudo é individualizado. Tudo é individualizado na vida, e por isso, felizmente, hoje em dia os tratamentos estão individualizados, nós estamos cada vez estudando mais para buscar diferenciar as doenças, bem como o Rodrigo falou, a gente tem uma gama hoje em dia de câncer de mama, assim, completamente diferentes uns dos outros, tá? Com pessoas diferentes, então que irão receber tratamentos diferentes, porque se beneficiarão de ter tratamentos diferentes. Eu tenho aqui alguns números, só para o pessoal que nos acompanha ter ciência, que segundo o Instituto Nacional do Câncer, em 2021, até o finalzinho deste ano, estamos quase no fim, né? A estimativa é de um total de 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil, né? 43,74 casos por 100 mil mulheres. E afora tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o que mais incide nas mulheres. Então, são números bastante alarmantes. E tem aquela questão do fator, daqueles cuidados que nós, enquanto mulheres, podemos ter com o nosso corpo. Mas tem também, essa semana eu entrevistei um especialista, ele mencionou também a questão de que tem coisas que a gente não tem como prever, a questão que tudo influencia, pode influenciar na questão de ocorrência de câncer de mama, como por exemplo, a menstruação precoce, quanto antes mais risco, a questão de menopausa, são coisas que a gente não tem como dominar, a natureza é
que domina a gente, mas que são fatores de risco também, né? Mas tem aquele outro lado, aquelas outras coisas que a gente pode fazer e pode cuidar, né? Os fatores de riscos evitáveis, né? Que na verdade... Por exemplo, idade é um fator de risco que quanto mais velha a paciente fica, maior a chance dela ter um câncer de mama. Mas a gente não vai falar para a mulher pare de fazer aniversário, né? Isso não é modificável, né? Não? Não tem como, né? Infelizmente... Desde aniversário, então? O tempo ele continua passando, né? Mas a gente tem alguns fatores de risco que eles são bem modificáveis, né? E é possível, sim, que a paciente diminua esses fatores para que, ao longo da sua vida, ela tenha um risco menor de ter um câncer de mama, né? A atividade física, evitar a obesidade... Principalmente na paciente pós-menopausa, né? A paciente que tem um IMC acima de 25... ela tem o risco muito aumentado de ter um câncer de mama. Então, sim, porque na paciente que é na menopausa, os ovários já não produzem mais os hormônios, né? E não produzindo esses hormônios, a parte do corpo, ainda a gordura abdominal, ela consegue ainda produzir esses hormônios. Então, a gordura do corpo pode se transformar em hormônios que o ovário mesmo produzia, né? Então, esse hormônio é um dos riscos, os maiores riscos para o desenvolvimento do câncer de mama. Ela pode funcionar negativamente, essa gordura abdominal. Negativamente. Substituiu que o corpo já não produz mais. O ovário não está mais funcionando. O ovário não produz mais e a gordura abdominal... Esse organismo feminino né? É complexo, é uma figura, né? né? Vamos combinar. Não, vamos nos alimentar adequadamente, vamos fazer atividade física e vamos fazer autoexame, vamos ao médico e vamos fazer tudo. Porque... O que a gente quer, gente, com essa live, além de informar você que nos acompanha, é levar também esperança, né? Eu acho que o fundamental de tudo isso, né, gente, é a gente... Por que o outubro é rosa? Porque rosa é uma cor bonita, é uma cor gostosa, né? Uma cor leve. E é isso que a gente quer levar para você que nos acompanha. A leveza dentro do possível, né? Porque quem está enfrentando a gente sabe que não é fácil, né, Graziela? Mas tem como... Eu acho que é amparado na esperança do conhecimento, de que existe tratamento, de que tem onde se tratar, de que tem gente que cuida de ti, de que a família está te apoiando, né? Sim. De que tem vida para ser vivida, né? Eu acho que essa esperança, acho que tudo isso é o significado maior do outubro rosa, da coisa da gente exaltar, comemorar e falar, né? Sim. Que tem esperança. Fala um pouquinho pra gente tem disso. Que se gostar, tem que se amar, tem que se conhecer, né? Não dá para ficar assim naquela... tô com medo, não vou fazer, né, um autoexame. Tem que fazer. Tem alguma dúvida? Vai e faz. No caso, de repente, se eu tivesse visto antes, teria evitado? Não sei. Mas, no caso, eu vendo agora, no início, eu consegui fazer um tratamento, né, que pode ser que eu não precise fazer uma cirurgia, não vamos tirar a hipótese, né, mas, né, quem sabe. Vamos ver se ele reage, se não reage, mas tem que ter autoestima, tem que ter confiança. Tem que se gostar, tem que se amar. Isso aí é fundamental. Perguntinha rápida para vocês. O exame de mama, a gente tem falado muito aqui. Quando deve ser feito? Em que período? E assim, a partir de hoje, você que nos acompanha, eu quero fazer um pacto com você, mulher. Vai tomar banho? Não estou mandando tomar banho. Mas na hora do banho, né? Eu acho que é um dos melhores momentos, né? Fala um pouquinho pra gente, doutora. A questão do exame de toque, como é que funciona? E em que dia do mês a mulher deve fazer? Quando? Na verdade, ela deve evitar o período menstrual, né, em que ela está menstruada, porque pode aumentar a sensibilidade da mama e ela achar coisas que nas outras fases do ciclo menstrual ela não encontraria, né? Então, ela não estando na sua fase menstrual, ela deve fazer o autoexame. Então, evitar este período, né? Quando... Olha, eu digo que a paciente começou a menstruar, já foi num ginecologista. E o ginecologista também ele é muito importante nessa parte da prevenção. Porque a paciente ela tem que fazer o autoexame, né? Mas a paciente é leiga, ela não tem que saber o que é normal, o que não é normal. E o ginecologista, ele acaba examinando sempre as mamas das pacientes como um exame de rotina, né? É de rotina um ginecologista examinar uma mama e esse ginecologista, ele vai dizer se a paciente tem alguma alteração. A paciente tira dúvida também no seu autoexame, pergunta, achei tal coisa. Aí ele fala, não, isso aí é normal. Aí, às vezes, ela fala, isso aqui na tua mama não está normal, né? Então, é sim fundamental o papel do ginecologista nesse processo, assim. Copiou, mulher? Copiou você que nos acompanha? Então, cuide-se.
Citoxi ou Citoque, tá? Citoque, né, doutora? Se toque, toque-se e se toque. Porque o outubro rosa, assim como o câncer, na verdade, ele tem diferentes tonalidades, né? Eu digo, a gente tem... Tu vieste com diferentes tons de rosa. Exatamente, olha só. Mesclei um pouquinho de rosa, assim, porque, na verdade, a gente tem que entender que o outubro rosa, ele tem diferentes tons de rosas, a doença tem diferentes tons de apresentações, diferentes tratamentos, e o que eu me orgulho em dizer isso, até me emociono, está ao alcance da gente hoje em dia. Eu acho que isso é o principal, né? É. No momento que a mulher detecta alguma coisa, se ela tem um médico particular, liga, marca a hora no seu médico. Se você não tem, faça contato com a sua unidade de saúde mais próxima. Lá vai ter um médico que vai atender você. Se tiver algum problema, ele vai detectar. Se for detectado, vai encaminhar você para o Centro Regional de Oncologia, se for Exato. o caso, né? E a partir dali você tem todo o tratamento. Se você pode pagar, paga. Tranquilo, não tem problema. Se não pode pagar, o Sistema Único de Saúde banca e tem todo o tratamento, do início até o fim do tratamento. Você tem essa garantia de que a sua saúde está sendo cuidada, está sendo tratada. A doutora Roberta e o doutor Rodrigo vão estar lá com certeza para esperar, para atender, enfim, para esclarecer qualquer dúvida, né? Exatamente, esse é o nosso papel, né? Tratar, até porque assim, ó, tratar, cuidar, na verdade, foi uma escolha nossa, né? É uma escolha profissional e que acaba sendo, toma grande parte do dia da gente. Então a gente passa muitas vezes mais tempo no trabalho do que em casa. E isso as pessoas dizem, porque o médico trabalha muito, o oncologista trabalha muito, e é uma área muito pesada. Eu fui pensando, pesada? Mas é uma área muito alegre, mas é uma área que inova muito, que me instiga muito. Mas e que é me porque tu traz encara como notícias missão, boas. é a tua missão, né? Mas é o dom. muito bom ver é o isso dom, acontecer, né? ver as coisas melhorarem, ver os recursos chegarem, ver que Cachoeira nos possibilita isso hoje em dia, né? E os pacientes se recuperarem também, né? Eu acho que é a essência maior de tudo Os isso, né? pacientes se recuperarem, olharem pra gente dizer, melhorei, eu só olho e digo assim, olha, hoje é melhor do que se eu tivesse ganhado na loteria, ver o seu exame assim. Que coisa boa. Gente, estourou nosso tempo. Agradecemos muito, muito a Graziela, doutora Roberta, doutor Rodrigo, obrigada pelo convite, até para eu poder participar também dessa live aqui com vocês. Agradecimento aí ao ao Centro Regional de Oncologia do HCB, o pessoal da TV Cachoeira também, a minha equipe aqui da casa, que está junto aí nessa parceria. Você que gostou, que bom que você nos acompanhou, a gente fica muito, muito feliz. Quero agradecer e já deixar o convite. Mês de novembro, muda a cor, não é mais rosa, é novembro azul, é a vez deles. Prevenção e cuidados câncer de próstata. Vai ter também uma live aqui, diretamente do nosso estúdio. Outros convidados, ou não, mas enfim, você é nosso convidado desde já. A gente vai anunciar na programação da TV Novo Tempo, aqui da TV Cachoeira, no NT Sul, nas nossas redes sociais, a data direitinho, o horário, para que você possa participar junto com a gente. Desde já vá pesquisando aí, anotando, fazendo o seu questionamento, a sua pergunta. Agradeço mais uma vez a participação de cada um de vocês, a companhia e o carinho, tá bom? E o recado final é sempre o que diz o nosso banner da nossa live aí, tá bom? O que é que diz aqui? Declare seu amor por você mesma. Cuide-se. Se toque. Você é importante para você e para todo mundo. Se ame, é o fundamental. Obrigada. Beijo para vocês. Coração meu, da doutora, do doutor e da Grazi também. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê até a próxima.